Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje eu vou estar trazendo uma nova história, tá? Chamada Fanfic A Voz do Coração. Mas antes, por favor, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixa aquele like logo no início desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, tá? Aqui eu vou falar sobre essa fanfic aqui, né, A Voz do Coração. Eu estou escrevendo ela, na verdade, na versão original, tá? Ela está sendo publicada na plataforma digital, né? Virtual, né? Quer dizer, no Lera. Mas, assim, eu falei em um vídeo anterior que eu ia trazer a história original, mas eu pensei melhor, achei melhor tá fazendo a fanfic, né, dos meninos aí. Então, assim, gente, eu vou explicar, eu vou contar aqui, né, o prólogo, tá? Eu espero que vocês gostem bastante, né, curtem essa fanfic, dê muito amor e carinho para ela, porque é uma história cativante, tá? Vai tratar aí de sim, pessoas especiais, né, com deficiência visual e auditiva. Então, uma história bem diferente, né, onde Shaozan, ele é mudo, né, e, e o Yangbo, ele é surdo e não fala, né, é mudo, né, no caso. O Shaozan, ele é só mudo, tá? Ele escuta, mas escuta assim bem um pouquinho. Então, assim, eu vou tentar, né, explicar aqui um pouco, né, dessa fanfic. Vou contar aqui o primeiro capítulo, tá? E eu vou estar trazendo essa fanfic sempre. Então, essa fanfic eu vou estar trazendo toda quinta-feira e segunda, porque ainda não acabou o Guardião do Conde, tá? Já está na reta final, né? Já vou avisando aí para vocês que tá quase acabando, tá bom? O Guardião do Conde. Tem uma coisa lá, né, sobre o Guardião do Conde, eu não sei se vai ter um segundo volume, que vocês vão entender o porquê. Mas eu vou contar aqui para vocês, né, o que se trata a fanfic O Guardião do Conde, tá bom? Então vamos lá. A história vai se passar na Inglaterra, tá, do século XVIII, onde é no século XVIII, mas assim, eu estava querendo colocar, porque na versão original é essa, né, no século XVIII. Mas como se passa quando Shaozan tinha 14 anos e o Yangbo tinha 11, né? Então é como se fosse em 99, alguma coisa assim, tá? Então eu vou mudar essa questão aí. Então, Yangbo é um garoto cego, né? Do olho e mudo. Ele escuta muito pouco com a ajuda de aparelho auditivo, né? Ele foi criado pelos avós depois da morte da mãe e é chamado de menino lobo, por ele ser selvagem. Ele é abandonado, né, pelos avós em um orfanato para crianças especiais com apenas 10 anos. Só que eu vou mudar a idade, tá? Porque aqui eu tô lendo na versão original, que está lá na plataforma virtual do Leira, A Voz do Coração, que é a história de Melissa e Ângelo, tá bom? Mas aqui tá falando 10 anos, mas eu vou colocar 11 anos, tá? Ele se sente cruelmente traído e abandonado pelos seus avós e se torna um menino difícil de lidar, que ninguém consegue educá-lo e fazer com que ele aprenda, né, a língua de sinais ou ler braille, que é algo impossível. Sendo muito mal educado, dá ponta aos pés, né, dá ponta a pés, assim, esperneia, que tenta chegar perto dele, ele vira um cão. Até que um jovem rapaz, né, seminarista, né, outra história de amor proibido entre padre, né, Merida? Né? Vocês perceberam aí que eu gosto de histórias assim, né, de romance proibido. Mas, enfim,
Então, assim, então, assim, o Shaozan, né, ele entra no seminário muito jovem, assim, bem criança mesmo, depois que ele foi abandonado pela mãe, né? Logo vocês vão entender mais pra frente por quê, né? Então, ele conhece e tenta se aproximar do menino lobo, né, que seria o Yangbo. E no caso, o Shaozan também tem uma deficiência auditiva, né? Ele não escuta muito bem e ele sabe falar, ensinar língua de sinais e braille. Porque assim, eu estou ainda pensando se eu vou colocar aqui se ele vai ser só surdo, né? Ou ele vai tentar assim escutar algumas coisas, né? Porque ele não fala. Na verdade, ele não fala, ele só se comunica com linguagem de sinais, tá certo? Então, com as dificuldades, né, ele tenta conquistar a amizade e confiança do Yang Bo, que com o passar do tempo, né, é, o Shaozan, ele tem que viajar para os seus estudos, né, é, deixando o Shaozan no orfanato. E ele fica muito magoado com ele, pensando que novamente, né, ele foi abandonado. Mas passa alguns anos, né, depois o, o Shaozan ele retorna, né, sendo um recém-padre ordenado. Aí nisso aí, né, ele reencontra, né, anos mais tarde, o Ibo namorando e noivo de seu irmão. No caso, assim, o, o Shaozan descobre que ele vem de uma família de nobreza, né? Por que, que a história se passa é, na, na Irlanda, né? Ele não vai se passar na China, mais que seja, né? Shaozan e Yangbo, de ser chineses, mas a história se passa na Irlanda. Então a família, né, do Shaozan, ele vem de berço de ouro. Então, mais pra frente, eu não vou dar spoiler aqui, vocês vão entender o porquê. E nisso, Yang Bo ele se torna um bailarino muito conhecido, né, por toda a Europa, né. Então ele fica muito assim, reencontra, né, pelas revistas e sempre acompanhando assim, meio que em segredo, né, entre aspas, né, a vida, né, do Yang Bo sendo um bailarino renomado. Então é isso, gente. Agora eu vou contar aqui para vocês o primeiro capítulo, tá? Então vamos lá. Então, lembrando, né, que essa fanfic ela será narrada todas as quinta e segunda-feira. Eu não vou colocar assim em seguida. Eu sei que mal tô conseguindo, né, trazer os capítulos, né, do Guardião do Conde, mas assim eu vou tentar deixar ela toda quinta e segunda-feira para vocês conhecer a história aí, tá bom? Então vamos ao primeiro capítulo, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro capítulo. 5 de agosto de 1999. Yang Bo completou o seu quarto ano de vida, depois de retirar os pratos do pequeno almoço para a mulher que ele mais admirava no mundo, sua heroína, e olhava tão feliz e encantado a mãe. Yang Bo tentava transformar a vida Não, a mãe de Yangbo tentava transformar a vida dele em algo bom. Sempre dizia ele: não faça do seu problema ser o problema. Você não é a vítima. Você é forte, meu filho. Sem dizer mais nada, enfiou-lhe um embrulho de papel pardo debaixo do braço e mandou-o sair. Yangbo pulava alegre, não se aguentando de tanta alegria, e foi atrás de sua árvore preferida, e se sentou no grande galho ao pé do portão da frente e começou a puxar o papel com impaciência. Mas os seus dedos eram desajeitados. E o embrulho grosso, o cheiro dele, muito leve, lembrava o da loja de brinquedos mais famoso da cidade de Cork, donde concluiu o que se achava dentro do pacote, fosse lá o que fosse. Tinha sido milagrosamente comprado e não fora feito em casa nem oferecido pelos avós.
como seus avós quando fazia bonecos ou carrinhos de madeira. Uma coisa linda e vagamente macia. Ao menos ele tateou com as pontas dos dedos para sentir a textura do presente. Aproximou a coisa misteriosa perto do nariz e cheirou com vontade. Tinha um cheiro de talco de bebê. Ele sorriu, mas quando sentiu que era fofo e os pelos eram um pouco curtos, e sacudiu com cuidado para tentar descobrir e avaliar o produto. Yang era especialista em descobrir e adivinhar. Se não fosse a deficiência visual, tinha perdido a visão do olho esquerdo e o direito ele conseguia ver somente sombras. Mas não era só esse problema. Ele também tinha problemas de fala. Não conseguia pronunciar uma palavra sequer e ele só balbuciava alguns barulhos, mas ouvia perfeitamente. Ele puxou o papel mais depressa, descascando o embrulho como se descascasse uma banana, em tiras compridas e irregulares. Hum, hum! Exclamou com amor e pestanejando para a pelúcia de lobo deitado num ninho de trapos. Um milagre com efeito. Só uma vez em toda a sua vida, Yang estivera em Cork. Ficou recordando quando sua mãe e o vovô o levou na charrete. Ele se sentiu tão emocionado que não vira quase nada e se lembrava tão menos ainda o que viu na cidade, exceto o lobo, o de pelúcia, sentado no balcão da loja. Ali mesmo, naquele momento, o único que conhecia brinquedos eram os carrinhos de madeira, peão de rodar, e só ele sabia que sua mãe não tinha condições de comprar um carrinho tão chique que custava o olho da cara. Mas a mãe dele o conhecia tão bem que quando viu o pequeno Yang olhando encantado para o lobo de pelúcia, ela sabia que era aquele que ele mais desejava. Yang colocou a pelúcia no colo com toda a delicadeza, cruzou os pés confortavelmente debaixo do corpo e ficou sentado, tateando as pontinhas das orelhas do espinho, a ponta do nariz e ficou acariciando o lobo. Ele ficou pensando que nome poderia dar ao lobo, mesmo que ele ainda não sabia escrever. Saiu correndo atrás da mãe e mostrou o lobo como um tesouro. Você gostou dele? Perguntou a mãe, fazendo um gesto com as mãos para o menino, que imediatamente ele conseguiu ler os movimentos dos braços e respondeu: cuide dele, e não quero ver ele cair no barro. O menino entendeu e saiu abraçado ao lobo. Yang nunca saíra de casa para ir além do celeiro e da ferraria. Lá embaixo, na manhã do seu primeiro dia de escola, sentiu-se tão nervoso que vomitou de jejum e teve de ser levado de volta. A mãe, por sua vez, tentou ensinar tudo o que ele sabia, mesmo que ele tinha dificuldade de aprendizagem. Mas Yang era inteligente e ele escutava pouco. Quando nasceu, os médicos disseram que ele tinha nascido com 0% de baixa audição, mas à medida que crescia, ele foi percebendo que podia ouvir alguns ruídos pequenos. Então sua mãe teve esperança que a audição dele poderia voltar, até a fala. Mas Yang vivia assim. Ele adquiriu formas especiais para poder entender o que estava acontecendo em sua volta. Então, para ele, era sua mãe que podia ensinar, sendo sua professora, e mais ninguém. Quando ela disse que ele iria para a escola, ele não gostou da ideia e começou a chutar tudo em sua frente. Mas como a mãe dele, as birras que Yang fazia não convencia ela mais. No dia seguinte, a carroça estava pronta para levar Yang para a escola, o orfanato dos irmãos Oblatos de São Policarpo. Como Yang não sabia e não escutava direito, a velha gorda fazia os sinais de libras olhando para ele, perguntando: E você, menino, como se chama? Yang só ficou olhando para ela em silêncio, quase chorando. Menino, eu estou perguntando, não sabe língua de sinais? E ele ficou em silêncio. Oh, inferno! E lá foi ela, perto de Yang pegando o menino pelo braço, e ele começou a espernear, batendo nela. As outras crianças, umas começaram a se agitar, outras riam, olhando a cena lamentável. Calma, meu filho, eu só quero te mostrar. Pare de chutar, mas que moleque! Brígida, me ajuda aqui! A outra freira, mais magrinha, que tinha mais paciência, se aproximou de Yang e ele ficou olhando para ela, que lembrava sua mãe,
e viu que ela carregava no braço um lobo de brinquedo. Ele olhava para ele e lembrou do seu lobo de pelúcia. A freira percebeu e disse: Oi, calma, você não precisa chorar. Você gosta de lobo? Perguntou ela com gestos que ele sabia. Ele disse sim com a cabeça. Então pode ficar com ele. Sem pensar, Yang-Bo agarrou o lobo e ficou com ele até a tarde sozinho brincando. As outras crianças não chegavam perto dele, até que um jovem rapaz de mais ou menos uns 14 anos o observava de longe. Quando Yang-Bo se direcionou seu olhar para ele, o jovem deu um largo sorriso, acenando para ele. Quando Yang-Bo, não, quando Shaozan começou a acenar, Yang-Bo começou a ver uns vultos, mas conseguia ver perfeitamente, pelo menos uns borrões, e viu que era um menino que estava se aproximando dele. Shaozan, como as outras crianças, era especial. Era surdo, só que ele era o mais velho entre elas. Tinha chegado no orfanato ainda bem bebezinho e foi abandonado pela sua mãe. Sem saber os reais motivos, os frades, com as freiras, acabou acolhendo o jovem Shaozan, ainda bebê. Shaozan foi crescendo e aprendendo tudo sobre linguagem de sinais e como se comunicar, e sentiu um desejo forte de ser padre e ajudar aquelas crianças. Quando completou 14 anos, ele foi admitido na ordem tão novo, mas ainda precisava concluir seus estudos. Shaozan estava arrumando uma cerca quebrada da horta das freiras, quando ele vê um menino agarrado a um brinquedo sozinho, quase chorando. Ele vai até o menino com uma maçã e se aproxima sorrindo. Você gosta de maçã? Perguntou a criança fazendo linguagem de sinais, mas não teve resposta. Ele ficou parado sem dizer uma palavra. Aqui já é palavras do Shaozan, gente, desculpa. Percebi que apenas o olho esquerdo tinha uma fina camada de pele, que aquela seria a causa da perda de sua visão. Mas o rosto todo era de uma criança inocente, em meio ao silêncio e à escuridão. Mengbo só olhou para ele sem entender nada e abaixou a cabeça. Não entende o que digo? Você não sabe linguagem de sinais? Hum, hum. Ele começou a querer me bater, levantando os braços pelo ar e resmungava. Calma, calma, ok. Eu não vou te machucar. Calma, tô longe, viu? O menino se virou de costas abraçando as pernas e eu apenas deixei a maçã do lado dele e saí. Quando me afastei, vi ele tateando a madeira e depois a fruta, e rapidamente pegou cheirando ela. Reconheceu do que se tratava e deu aquela mordida. Então, coelhinhos, eu contei para vocês o primeiro capítulo, né, da Voz do Coração. O que vocês acharam dessa fanfic? Primeiro capítulo, vocês acham que eu devo continuar? Vocês estão, assim, deixei vocês curiosos, né, para saber como será o desenrolar dessa história aí, né? Tanto os dois tendo a deficiência, né, um visual e o outro auditiva, né? E vocês poderão ver que o Yang-Bo, ele não dá o braço a torcer. Vai ser muito difícil o Shaozan dominar o jovem Yang-Bo, tá? Então, assim, eu quando comecei a escrever a história, né, na versão original, eu tive muito, assim, carinho, né, para escrever, tanto que ainda não terminei, tá? Eu estou escrevendo ele ainda. Então, assim, eu espero de todo o meu coração que vocês amem, gostem muito dessa história, tá? Então, deixe nos comentários o que vocês acharam, se ficou bem interessante, se deu, assim, para imaginar, né? Enquanto eu contava, que visão que vocês tiveram, né? Como que vocês, assim, enquanto eu contava, narrando, o que vocês perceberam, né? Viram, assim. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler e comentar aí também, tá bom? Então, muito obrigada, né, por você ter me acompanhado aqui até o final desse vídeo, tá? Quem gostou, deixa aí o like, tá? Por favor, me ajudar a chegar aos novos 500 coelhinhos, tá bom? Vamos que vamos, porque tá um pouco complicadinho, tá, gente? Então é isso, eu vou estar trazendo essa história, tá? Toda quinta-feira e segunda, tá bom?
Então é isso, muito obrigada, né, eu te agradeço de coração você ter ficado aqui comigo, tá. E seja bem-vindo aos novos coelhinhos que chegaram aí, tá bom. Então é isso, muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau.